E chegou aos cinemas Shazam! Fúria dos Deuses, dirigido por David Sandberg. E a continuação, obviamente, de Shazam e mais um filme dentro do universo DC. Até o próximo reboot que vai acontecer em tese com o filme do Flash e começa a entrar coisas do James Gunn. É um pouquinho complicado, né, Fê? Porque esse filme também é produzido pelo Peter Safran, que é co-CEO do DC Studios junto do James Gunn. E aquela coisa, eu fiquei com a impressão de que algumas coisas vão ser mantidas em Shazam. Eu acho que Shazam é um filme que é uma franquia que pode ser levada pro novo DCU, se o James Gunn assim quiser. Pois é. Inclusive, a cena pós-créditos é meio que sobre isso, né? Como Opa, sem spoilers, vamos falar da cena pós-créditos depois. Não, ok. Mas só lembrando aqui, olha, esse review aqui vai ser sem spoilers, só lembrando, existem 2 cenas pós-créditos, 2. A gente vai falar delas em outro momento, certo? Não vamos falar delas aqui porque são cenas relativamente importantes. Sim. Mas, vamos aqui. Onde é que começa Shazam 2? Fúria dos Deuses. Passa mais ou menos uns 2 aninhos depois ali do primeiro filme, né? Mais ou menos uns 2 aninhos aí depois. 2 a 3, né? Porque a gente descobre que o Billy tá quase com 18 anos. Eu acho que ele tinha uns 15 no primeiro, 14, 15, por aí. Ele tá prestes a completar 18 anos e a síndrome de abandono dele tá batendo, assim, loucamente. No teto. Ele tá achando que vai ser posto pra fora do lado adotivo dele, que não vai conseguir, não vai pertencer muito mais àquela família que ele adora, e tá batendo também uma síndrome de impostor nele, porque ele acha que não é um herói que deveria ser. E tem aquela coisa, né? Desde que os irmãos adotivos dele também têm poderes de Shazam agora, ele quer super compensar essa carência que ele sente, sendo meio que o líder da galera, querendo manter todo mundo junto. Então, eu acho que um dos grandes desafios do Billy nesse filme é tentar manter a família unida, mas o erro dele é achar que para isso a família tem que estar fazendo sempre tudo junto, e a gente sabe que não é bem assim. Mas para um menino com essa síndrome de abandono, coitado, eu realmente não culpo ele, né, por isso. E ao mesmo tempo a gente tem o surgimento das filhas de Atlas. Atlas é um dos titãs, na verdade uma das entidades responsáveis pelos poderes do Billy, é o A do Shazam, do primeiro A do Shazam, a resistência de Atlas, vem justamente dele. E as filhas de Atlas não estão muito felizes com o fato de que o mago roubou os poderes do pai delas pra dar pra crianças. Pois é. Então, isso gera esse conflito com as filhas de Atlas, que são interpretadas pela Helen Mirren, pela Lucy Liu e pela Rachel Zegler. E é aquela coisa, eu não sei você, Fê, mas eu achei que esse trio foi meio que o calcanhar de Aquiles, sem querer chamar o outro A aqui do Shazam, mas foi meio que o calcanhar de Aquiles do filme. Pois é, eu concordo. Eu achei que, apesar da gente ter aí uma galera monstruosa, assim, realmente, pelo menos 2 deusas aí, e uma que vem se destacando muito recentemente, que é a Rachel Zegler, né, que fez... Que vai ser uma princesa agora. E agora literalmente vai ser a Branca de Neve da Disney. Literalmente a princesa original da Disney, né? Ai, gente, maravilhosa. Ela canta muito, ela é maravilhosa. E aí a gente tem a Helen Mirren, que é uma deusa, e a Lucy Liu, que também já se provou faz muito tempo. Então, quando você vê esse elenco, você pensa, pode ser que deliga isso aí, não é? Mas eu senti que o plot delas ficou meio solto. Então, assim, eu sinto que a gente tem boas cenas de ação, tanto com a Lucy quanto com a Helen. Olha... Tem um momento lá que a Helen Mirren sai na porrada com a galera que eu fiquei assim, gente, ela tá dando conta do recado. Ei, nunca subestime esse pessoal mais velho. Lembra do Christopher Lee dando porrada no Hayden Christensen e no Ian McGregor lá em Star Wars? É verdade. Pois é. Eu concordo contigo quando eu acho que a motivação delas não fica tão interessante assim. Não que tenha que ser uma coisa imensa, mas eu acho que dá uma... Como eles estão tendo que encaixar muitas regras novas, explicar pra gente quem é Atlas, explicar pra gente da onde vieram os poderes, eles estão tendo que meio que fazer um papel que geralmente você tem num primeiro filme de uma franquia de herói, assim. Então, quando você vem explicar, da onde vieram os poderes, quem é esse mago, quem são essas 3, da onde que veio o poder, como que elas conseguiram chegar no reino dos humanos agora, você perde tempo com muita coisa expositiva durante a história, né, que
Não sei se podia ter estado já mais algum detalhe no primeiro filme, mas bem ou mal está ali. E eles têm que apresentar, porque senão não faz o menor sentido pra gente. Então eu sinto que esse foi um dos problemas que o filme teve. Apesar dele explicar direitinho, ficou uma coisa um pouco positiva demais, na minha opinião. E até mesmo, olha, existem algumas viradas em relação às vilãs que são as antagonistas em si, que não são lá tão bem colocadas pelo roteiro. Isso é compensado pelo fato de que você tem um elenco super carismático. E especialmente nos heróis. E aqui o filme ele se faz um grande favor, e além desse arco do Billy, mas eu acho que o arco narrativo principal do filme é do Fred. Não é do Billy, é do Fred. Filho adotivo, eu amo tanto ele, na boa. Olha, quando esse filme começou e eu vi que a história ia descambar pro lado do Fred, eu já tava tipo assim, ai, que bom. Coloquem mais Fred, porque toda vez que ele aparece, o Jack Dylan Grazer, ele é extremamente carismático, o personagem dele é um querido, assim, toda vez que ele aparece, toda vez que ele abre a boca, ele tá brilhantando a cena, ele com medo, ele com coragem, nossa, dão uns contrastes muito maneiros. Eu gostei demais que ele teve uma história maior dessa vez. E ele tem boas cenas com o Jimon Honsu, que faz o mago, que nossa, eu não esperava esse bate e volta. Sabe? Também eu não esperava esse bate e volta. E eu vou te dizer uma coisa, Fê. Eu acho que o Jack Dylan Grazer e o Adam Brody funcionam mais como o mesmo personagem do que o Asher Angel e o Zachary Levi. Eles convencem mais como a mesma pessoa, sabe? Nesse filme, eu acho que o Zachary Levi teve um pouco mais de... Eu não posso falar química, porque eles nunca atuam juntos. Mas funcionou melhor com o Asher Angel. Mas... sei lá, eu vejo muito mais as duas pessoas do Fred sendo realmente a mesma pessoa, sabe? Parece que tem aquele queixo de Seth Cohen, os dois, sabe? Aquela malandragem meio de Seth Cohen. E o Fred, essa versão do Fred do DCU, eu acho que ele tem muito do próprio Seth Cohen no DLC. Eu não sei se foi uma das inspirações na hora que escreveram um roteiro, mas claramente dá pra entender quando você descobre, porque isso foi uma surpresa no final do primeiro filme, né? Quem iam ser eles em modo Shazam. E quando apareceu o Adam Brody, eu dei um grito no primeiro filme, que eu falei, gente, isso funciona tão bem. E aqui, quando você tem momentos dele ter que conversar, porque como eles apareceram muito só no final, os outros personagens, no modo Shazam, aqui nesse segundo você tem mais isso, e eles se permitem brincar mais com isso também. Agora, eu achei... Eu não sei você, Cicas, mas eu ri tanto com esse filme. Eu achei o roteiro dele tão legal. É uma comédia de ação. Engraçado. Olha, não levem pro lado negativo que eu vou dizer, mas Shazam, ele se permite ser bobo. Ele se permite ser divertido. A própria premissa permite isso. Olha, se tem uma das coisas que a gente reclama muito no DCU gente, leve um pouco menos a sério esse negócio. São super-heróis, sabe? Dá pra dosar, né? Dá pra dosar. Eu sou muito adepto do Grant Morrison, que é um dos meus autores de quadrinhos favoritos, que ele diz, olha, existe uma diferença entre adultos assistindo ou lendo quadrinhos, ou vendo filmes baseados em quadrinhos, e crianças. Os adultos, eles querem saber por que o Superman voa, como é que ele consegue voar. As crianças só aceitam. O Superman voa. Então você tem cenas muito divertidas que a gente só viu um vislumbre no primeiro filme, aqui com bastante frequência. Tipo, as interações deles enquanto eles resolvem situações aí de salvamento em equipe, coisas de... ainda tem aquela piada do qual é o nome... Então, eles brincam com essa coisa do nome do super-herói. Então, esse roteiro, ele tem momentos, eu acho que eles sabem aproveitar bem de diversão, porque é isso, são crianças com corpos de adultos e superpoderes de deuses. Então, acaba ficando um negócio muito bizarro, assim, mas no bom sentido. É engraçado você ver, por exemplo, a inocência da Darla. Eu acho que a atriz que faz ela adulta faz isso muito bem. Eu gosto muito do Zachary Levi como Shazam, mas a única coisa que eu senti um pouquinho de falta nesse filme foi ver um pouquinho mais do Asher Angel. Ele apareceu muito pouco, na minha opinião, e o Billy, ele era realmente o grande vetor emocional do primeiro filme, e como ele também continua com esses problemas de sentir que ele tá abandonado, que ele não pertence a lugar nenhum, de ter medo de aceitar e falar, não, essa aqui é minha família, com medo de ser largado de novo, E ele é tão expressivo, ele tem um olhar tão doce, eu senti um pouco de falta de vê-lo no filme. E essa ausência do Billy... No modo Zachary Levi o tempo inteiro.
E essa ausência do Billy e a presença quase que o tempo todo do Shazam faz com que o Fred acabe sendo o grande centro emocional do filme, porque a gente vê a história muito, muito pelos olhos do Fred, por mais que ele não esteja no modo super-herói o tempo todo, a gente tá se importando com o Fred o tempo todo. Enquanto isso, o Billy, apesar de ter o seu arco narrativo, ele pertence mais ao Shazam, que não é vamos e convenhamos, não é um personagem tão interessante quanto o Billy. Eu acho que pra o Shazam funcionar melhor, você tem que ter mais do Billy na tela. E é engraçado que a gente tá falando da mesma pessoa, mas são duas personas diferentes. Eu senti um pouco mais de falta também de uma exploração maior da Mary, porque tinha toda aquela coisa ali pra faculdade e tal, e no filme é dito, é trabalhado isso um pouco, mas não é explorado. Toda essa questão da Mary tá querendo abrir as asas dela, ser a própria pessoa, e acabam não explorando isso. Eu queria conhecer um pouco mais dos outros irmãos deles, sabe? Mas é aquela coisa, eu acho que foi aquela questão deles terem que ficar apresentando a mitologia, as coisas todas. Porque esse é um daqueles filmes que ele tem 1000 gadgets e regrinhas e coisas, assim. Não são nem gadgets, mas são, sabe? São aqueles objetos coisinhas que você vai precisar mágicas, depois. né? As coisinhas mágicas que você vai precisar depois. Mas eu gosto que esse filme ele tem uns momentos meio RPG também, que são divertidos. Aquela coisa das crianças falando, meu Deus, tem criatura X, tem criatura Y. Eu acho que quando eles botam as crianças para lidar com esse elemento meio fantasioso, eu acho que funciona super bem também. Pois é, as cenas de ação são ótimas. O orçamento do filme é bem enxuto, sabe, em relação ao que a gente vê por aí, sabe? O orçamento girou entre 125 e 135 milhões, parece muita coisa para qualquer um de nós, meros mortais, mas para grandes blockbusters como esse, o padrão tem sido mais ou menos 200 milhões. Ou seja, o orçamento dele foi bem mais enxuto, e você não vê muito isso na tela, porque o filme tá cheio realmente de grandes sequências de ação. Tem um dragão, gente, tem uma cena que o Shazam joga um caminhão num dragão, sabe? As cenas de ação são muito melhores que a do primeiro filme, ele tá muito mais... Eu acho que ele conseguiu evoluir a narrativa dele, como ele não tem mais que apresentar o Billy, apresentar a galera, mas por isso que eu digo, toda vez que as filhas de Atlas entram em cena, o filme meio que para porque é exposição. Quando ele tá focando nas crianças, quando ele tá focando no Billy, quando ele tá focando no Fred e no Mago, funciona muito bem, os diálogos fluem, voam, sabe? E tem carisma em cena. As cenas de ação funcionam. O que não funciona, você ter vilão o tempo todo explicando, quero fazer isso, por isso, por isso, por isso. Ah, meu Deus, eu quero me vingar, por isso, por isso, por isso. Chega a encher o saco quando as vilãs estão em cena. E não é geralmente assim. Você volta pro primeiro filme, quando o Sylvanan tava em cena, o Mark Strong meio que roubava a cena. Sim, mas eu também acho que é porque a abertura do primeiro filme, ela focava na história dele e você entendia a origem de todo o ódio, de todos os problemas e as neuras que ele tem pra ele se tornar aquele vilão, sabe? Que eu sinto que foi uma coisa que faltou um pouco aqui. Você tem muito diálogo de você entender que uma das irmãs quer se vingar mais, a outra é mais neutra e a outra ela é mais, digamos, compreensiva, sabe? Você tem meio que essas três coisas. Mas você não tem a interação entre elas quanto a outros assuntos, como rola muito bem feito, por exemplo, no Abracadabra da Disney, sabe? Existe, eu acho que as irmãs Sanderson são uma ótima referência para isso. Não, e com certeza são em três. Elas são em três. Armando planos, e elas debatendo planos. Tem outras coisas ali no meio da conversa, que é o que sobra de carisma nos personagens mais novos, nos heróis, que eu senti que faltou um pouquinho aqui nelas, sabe? E o mais bizarro é que a gente vê as campanhas publicitárias, estão todas focadas muito no trio, nelas três, e elas têm química, elas funcionam. Você coloca as três juntas, dá liga. Mas não conseguiram colocar isso dentro do filme. A gente não entende pelo que elas estão lutando. Se a gente não viu, eu estou lutando pelo meu reino, estou lutando... Tá, mas a gente não viu o reino ser destruído, a gente não viu elas sofrerem nada. A gente viu elas chegando como essas personagens hiper mega fortes, com muito mais sabedoria do que as crianças, obviamente, né? Eu sinto que, justamente porque a gente não tem tempo de entender qual é a delas, que até nos momentos em que elas realmente estão tentando conseguir as coisas, você não tem aquela coisa do... Porque eu acho que um bom vilão, ele tem que ter... Não que você concorde com ele, mas que você pelo menos compreenda porque ele tá agindo daquele jeito, sabe? Eu acho que elas acabaram ficando muito malvadinhas, digamos assim. menos a Anathema, né? Que é
A A Natalie Rachel Zegler. é a personagem da Rachel Zegler, que é a mais jovem e tudo mais. Mas assim, Anthea. como elas têm... Anthea, isso. Até como elas têm diferenças grandes de idade, as três, isso podia ser usado de alguma forma, sabe? Tipo, eu não sei... Podiam ter dado alguma liga diferente para elas três, para elas terem uma química maior entre elas, pra gente poder conhecer um pouco mais delas, sem ser só o que elas querem, mas quem são E elas. quando tem as sabe? viradas, parecem forçadas, parece que vieram absolutamente do nada. E é isso que eu tô falando, Fê, olha. Fora as vilãs, todo o resto do filme voa, funciona muito bem. Você tem boas interações entre os personagens, você tem boas cenas de ação, você tem boas cenas de comédia, que fazem sentido dentro da narrativa. O filme nunca fica enfadonho, né? Nunca, apesar do excesso de exposição, ele ainda é um filme muito divertido e gostoso de você assistir. Você se importa com os protagonistas, você se importa com a relação entre eles. É um dos filmes mais divertidos da DC desde Aquaman. Fácil. Sim. É um filme fácil de assistir, é um filme que te leva, e é por isso que é tão chato quando você tem esses entraves como das três antagonistas. É por isso que a minha nota não vai ser tão lá em cima quanto eu achava que ia ser. Vai ser uma nota 8, eu rapadurizo, com ressalvas em relação às vilãs, mas é um filme muito bacana de assistir. E repito, não percam as 2 cenas pós-créditos. Ah, elas fazem tanta diferença em relação ao filme? Não. Elas tentam dar um setup pro futuro que pode ou não ser aproveitado pelo James Gunn. As 2 cenas são cenas que levam pra frente, não são cenas que modificam a narrativa do que você assistiu durante toda a duração principal do filme. A história do filme inclusive, eu acho que a primeira cena pós-créditos, a gente não vai dizer o que é, mas eu tenho essa impressão de que ela foi filmada recentemente, inserida recentemente na história, sabe? E ela teria sido muito... E aquela coisa, seria muito fácil cortar essa cena. Porque ela não tem nada a ver com a trama principal. Seria muito fácil cortar. O James Gunn, se ele quisesse, podia ter cortado uma semana antes do lançamento sem problema algum. Então, se ela tá lá por algum motivo. Mas é aquela coisa, só vai ter alguma fruição se de fato o público for assistir ao filme. Exato. Mas eu acho que dá pra dizer que com essa cena pós-créditos, que a gente não vai dizer o que acontece, dá pra você ver qual é a ideia deles de talvez manter o Shazam no DCU, aonde encaixá-lo. A gente vai debater isso em outro vídeo, em outro conteúdo, provavelmente no Rapadura Cast também, mas há possibilidade de manterem o Shazam no DCU, se eles quiserem. Já dá pra ver até aonde que vão encaixar. Eu concordo contigo, Sicas, a minha nota também é 8, porque ele foi um filme que foi extremamente gostoso de assistir, é um filme que eu vou revisitar, mas eu sinto que ele não tem o coração, um coração tão grande quanto o do primeiro. Não é que ele não tenha, ele tem. Você vê que tem a sinceridade ali entre os personagens, é muito gostoso de assistir. Mas eu realmente acho que ele peca em algumas coisas, as 3 irmãs, com certeza, e o fato de que ele tem que, às vezes, perder tempo que ele poderia usar para desenvolver outras histórias interessantes, como a da Mary, por exemplo, que foi citada, até a do próprio Pedro também, porque ele tá tendo que fazer exposição, e assim, pra eu estar reclamando disso, é porque o filme inteiro, durante os 3 atos, ainda estão explicando coisa, sabe? Então, assim, chegou no terceiro ato, eu tô assim, gente, caramba, pelo amor de Deus, não em relação ao Pedro, mais nada essa hora. Em relação ao Pedro, o David Samberg colocou fez umas coisas visualmente, sabe? Que quando vem a revelação e você entende o que ele tava fazendo, você fica, Mas enfim, resumindo, eu ainda acho o primeiro melhor do que esse, mas esse filme de longe, assim, ele não é nem de longe um filme ruim, ele é um filme bom e ele é um filme gostoso de assistir. Então, assim, vocês tendo a chance de assistir... O que já é uma tremenda vantagem em relação a, por exemplo, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Que é um filme que eu acho que eu nunca mais vou querer ver na minha vida. Não, nem eu. Ele foi enfadonho, sabe? Esse filme tem uma coisa que ele não é isso, ele é divertido, ele é interessante, e eu acho que ele também consegue estabelecer tensão direito, assim. Porque eu acho que muita gente deve ficar com medo, tipo, é só mais uma zoeira. Não, os momentos que é pra ser tensos, eles são tensos, os momentos que são pra ser emocionantes, eles são emocionantes. Só que as 3 irmãs ficam meio jogadas ali, meio que sem você comprar nada do lado delas, sabe? Esse que foi o único problema pra mim.
Bom, é isso. Se inscreva aqui no canal. Se curtiram o vídeo, por favor, joguem um like e não esqueçam de apertar o sininho para saber de todas as nossas notificações, vídeos sobre séries que a gente tem acompanhando, o giro nos streamings, o giro de notícias, no qual o Juras e Companhia Limitada, incluindo a gente, nós fazemos um apanhado do que está acontecendo de mais importante no mundo da sétima arte. Bom, é isso. Nos vemos na próxima e tchau. Tchau.